Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta da comunidade Mestra Natureza. Nesse encontro, nós vamos conversar sobre ecodélicos e a relação com a alma do mundo, a anima mundi, entendendo de que forma ecodélicos, e aí vamos compreender o que são ecodélicos nessa perspectiva, poderiam favorecer minimamente um aprofundamento da nossa conexão com a natureza, com essa compreensão mais ampla de natureza, entendendo que nós fazemos parte dela, nós somos também natureza, então, com ecodélicos permitem um refinamento dessa conexão, desse relacionamento com a nossa natureza interna, enquanto também refina a nossa conexão com a natureza externa, reanimando a nossa percepção, permitindo que nós nos sensibilizemos para aquilo que normalmente nós não percebemos, não compreendemos. Então, como isso pode acontecer a partir de um estado não ordinário de consciência, estado expandido de consciência? Eu me chamo Raíssa Mendes, sou psicóloga, especialista em psicologia analítica junguiana, em ecopsicologia e integração psicodélica. Eu faço um estudo, tanto um autoestudo quanto uma aplicação no meu caminho profissional dos psicodélicos de modo geral, em especial da ayahuasca e dos cogumelos. Faço já uma jornada com essas duas medicinas há quase 12 anos e tenho aprendido, dentro do que me é permitido aprender até o momento, como essas substâncias, que não são apenas substâncias farmacológicas, aqui as coloco num posto de medicinas ancestrais, ensinam como é possível aprender com elas e aprender sobre mim mesma, sobre a vida, sobre a existência, sobre a natureza, e sobre o cosmos, a partir desses estados. E então é por isso que esse é um tema muito caro a mim, não só por fazer parte dos meus estudos acadêmicos, da minha trajetória profissional. Hoje atendo majoritariamente pessoas que têm experiências com essas substâncias, não só ayahuasca e cogumelos, mas outras medicinas também, mas também porque faz parte da minha trajetória pessoal, da minha história, da forma como eu venho desenvolvendo um relacionamento comigo mesma. E por esse motivo, trago esse tema com muita alegria, com muito entusiasmo. Espero conseguir passar um pouquinho para vocês desse entusiasmo. Pois bem, ecodélicos e alma do mundo. Nomeei essa aula de ecodélicos e alma do mundo porque a proposta é essa: entender como substâncias, que aqui serão chamadas de ecodélicos, podem possibilitar um relacionamento mais profundo com a alma do mundo, com a anima mundi. Primeiramente, então, precisamos compreender o que são ecodélicos, o que nós estamos chamando aqui de ecodélico, de substância ecodélica. Ecodélico é um termo, um neologismo que foi proposto pelo Richard M. Doyle no livro Darwin's Pharmacy. É um livro em que ele fala da evolução de diferentes espécies e da relação entre essas espécies, animais e não animais, com diferentes outras espécies, né, especialmente fungos e plantas, e como esses fungos, essas plantas, ele dedica uma parte do livro para falar sobre isso, como esses fungos e essas plantas permitiram um desenvolvimento muito mais interessante dessas espécies, né? Acabou possibilitando essa evolução de algumas espécies. Entre essas espécies está o ser humano, mas vai falar de vários outros mamíferos também, né? Mamíferos que comem cogumelos, e aí a gente acessa, ele não fala exatamente sobre isso, mas a gente acessa aquela teoria do macaco chapado. Não sei se você já ouviu falar a respeito, mas tem bastante relação com o que ele traz nesse livro. E quando ele vai descrever essas relações evolutivas, ele vai propor o termo ecodélico para se referir a essas plantas, fungos, animais também, né? Possuem algumas toxinas, algumas substâncias ali em sua pele, em algumas glândulas, que possibilitariam não só uma relação
de evolução, mas também uma relação de pertencimento, de compreensão desse todo, de localização, de sentido à própria existência a diferentes espécies, e aqui ele fala dos humanos. Essas substâncias que fazem com que a pessoa, ou pelo menos facilita, essa compreensão de uma natureza mais ampla, uma compreensão de que você faz parte dessa natureza e um enxergar essa natureza com muito mais profundidade. E aí ele chamou essas substâncias de ecodélicos. Então, ele está se referindo especialmente a psicodélicos naturais, então, psicodélicos de origem natural, de origem orgânica, plantas, fungos, alguns animais, e psicodélicos naturais, especialmente, com capacidade de favorecer a conexão com a natureza de fora, revelando, permitindo uma conexão também com a natureza de dentro. Hoje, ecodélico é um termo usado não só para se referir a um psicodélico de origem natural, é majoritariamente assim, mas se fala muito mais de um efeito ecodélico do que de uma substância ecodélica. Aqui a gente vai falar das duas coisas, dando um pouco mais de ênfase a essas substâncias, a esses psicodélicos de origem natural que podem favorecer uma conexão com a natureza de fora e de dentro. E aí, o que que é psicodélico, para quem não conhece o termo, não conhece a substância? É um neologismo também que vai unir, né, as palavras gregas psique e delen ou delos, e vai significar ali, de modo bem simples, manifestação ou manifestar a psique, a alma. É um termo sugerido pelo psiquiatra Humphrey Osmond. Ele sugeriu para diferenciar dos termos que normalmente eram utilizados na época a essas substâncias, né, como alucinógenos, psicotomiméticos, ou seja, substâncias que mimetizariam um estado psicótico, alucinógeno, aquilo que gera, né, uma alucinação, gera uma visão, uma compreensão de algo que não necessariamente está ali. Então, para romper com esse paradigma psicotomimético que era usado na ciência psicodélica da época, na medicina psicodélica que estava sendo desenvolvida na época, ele traz o termo psicodélico, né? Até num poeminha, ele fala que para acessar o angélico basta uma pitada de psicodélico. Então, para você acessar esses estados, basta um pouquinho de psicodélico, né? Se referindo a essas substâncias que, de origem natural ou sintética, vai provocar os chamados estados não ordinários de consciência, que também são entendidos ali num um vocabulário mais popular, como estados expandidos de consciência, sem causar dependência química. Esse é um ponto muito importante para ser psicodélico. Ele não causa, não provoca dependência química, pode até, por conta da relação que a pessoa estabelece, trazer uma dependência psicológica, como tudo o que existe na vida. E pode ter efeitos terapêuticos. Então, são substâncias utilizadas em contexto ritualístico, podem ser usadas em contexto ritualístico, em contexto social ou em contexto terapêutico clínico, como vem sendo estudadas mais amplamente nos últimos anos. E aí, né, fazendo essa referência a psicodélico, ecodélico vai unir os termos oicos, que significa casa ou lar, ou ainda mais amplamente ambiente, e delen ou delos, que significa manifestação. Então, seria a manifestação do lar, trazendo aqui para esse contexto, manifestação do lar natural, enfatizando que esse lar é a natureza, né? É essa totalidade. E aí, na farmacologia, a gente vai ter algumas classificações para o que é compreendido como psicodélico. Eu trago essa tabelinha porque daqui a pouco vai fazer um sentido a gente fazer algumas diferenciações quando falamos de ecodélicos. E ela vai ser, os psicodélicos vão ser divididos, basicamente, de um ponto de vista farmacológico, em clássicos ou atípicos. Clássicos, de modo geral,
são aqueles psicodélicos que vão ter uma similaridade química, molecular, à serotonina do nosso corpo e vão agir em receptores serotoninérgicos também, especialmente os do tipo 5-HT2A. Não precisa decorar esse receptor, o nome desse receptor, é só para você se localizar, né? Entender o que seria um psicodélico clássico. Quando você vai para a ciência, você vai ver que muitos cientistas só vão considerar psicodélico aquela substância que, né, cumprindo os critérios dessa descrição do que seria um psicodélico, se assemelharia à serotonina e agiria em receptor de serotonina. Mas hoje se entende que é muito mais amplo. Então, se for um psicodélico clássico, normalmente a gente vai ver o LSD, sintético de origem seminatural, a DMT, né, que vai estar ali disponível na ayahuasca, na jurema, no iopo, mescalina, psilocibina, né, são algumas moléculas que são conhecidas como psicodélicos clássicos. E entre os atípicos, a gente vai ter quatro grandes grupos, aqui vou só fazer uma menção: os dissociativos, empatógenos, canabinoides e os propriamente atípicos. Aí aqui a gente vai ter mecanismos de ação farmacológicos muito diversos, né? Os dissociativos vão inibir um receptor de glutamato no nosso sistema nervoso chamado NMDA. A gente tem como exemplo a cetamina, que tem sido bastante conhecida, né? Ela é sintética, no caso. Os empatógenos, aumentando serotonina, dopamina, noradrenalina, como MDMA. Os canabinoides, THC, né? Não a cannabis como um todo, mas o THC em particular, propriamente atípicos, uma diversidade de psicodélicos de origem sintética ou natural, como a ibogaína, salvinorina, muscarina, né, ibogaína da iboga, salvinorina A, B, da Salvia divinorum, substâncias naturais. Aqui, a muscarina do cogumelo Amanita muscaria, aquele cogumelo do Mário. Então, temos uma diversidade de psicodélicos, de substâncias que são entendidas como psicodélicas. Mas quando a gente fala de ecodélico, aqui enfatizamos especialmente esses psicodélicos de origem natural e psicodélicos que, por serem também de origem natural, né, não todo psicodélico de origem natural tem essa relação, essa característica, mas aqui a gente enfatiza ecodélicos que são também medicinas ancestrais, para além de serem substâncias químicas psicoativas que vão atuar num sistema nervoso central, né? Então, mesmo que a ciência psicodélica se utilize dessas classificações farmacológicas, aqui a gente dá ênfase a um outro aspecto. Esse aspecto farmacológico, sim, é interessante, é importante de ser estudado a nível de terapêutica, a nível de segurança, mas aqui nós queremos entender um aspecto muito específico do que vai ser chamado de ecodélico. E aí aqui falamos, né, como ecodélicos de ayahuasca, de cogumelos psilocibinos, de jurema preta, de angico vermelho, de onde vai vir o iopo, do peiote, do São Pedro, chamado de huachuma também, da iboga, da Datura stramonium, da Salvia divinorum, entre outros vários psicodélicos naturais que vão ter um histórico milenar de uso por diferentes povos originários ao redor do planeta. E esse é um ponto que faz toda a diferença na compreensão do psicodélico não como uma substância que está a serviço de quem o utiliza, mas como uma entidade, como um mestre, uma mestra, né, dotado de saber, um mestre senciente, que tem agência própria, que carrega uma história, a história da própria espécie e a história de muitos povos que fazem um uso respeitoso, né, dessas substâncias, dessas medicinas aqui chamadas assim. Os ecodélicos, então, vão contar a história de muitos povos originários e, portanto, vão contar também um tanto sobre as raízes dessa psique coletiva. Quando a gente chega no Brasil e olha para a alma brasileira, vamos ver que temos ali uma raiz europeia, majoritariamente, essa raiz do colonizador,
temos essa raiz afrodiaspórica, especialmente, a raiz de povos que vieram escravizados e a raiz dos povos originários desta terra Pindorama, né? Então, olhamos para essa raiz, especialmente dos povos originários do Brasil, dessa raiz da alma brasileira, quando a gente compreende, ou pelo menos tenta, busca compreender um pouco mais sobre a relação do desenvolvimento desses povos com essas medicinas. Como esses povos, claro, não são todos os povos originários do Brasil que fazem uso de medicinas compreendidas como ecodélicas, mas muitos fazem esse uso, né? Um número expressivo. Então, será que essas medicinas não permitiram também o desenvolvimento desses povos e, portanto, dessa psique coletiva, dessa alma coletiva brasileira? Então, os ecodélicos vão contar a história desses povos, vão contar a história das raízes dessa psique coletiva, que vão utilizar essas medicinas para se conectar uns com os outros, com o corpo da terra, para entender essa linguagem poética da natureza de dentro e de fora. Então, compreendido que são psicodélicos, agora a gente precisa entender como é que eles funcionam. Vamos acessar a partir dos ecodélicos, dos psicodélicos de modo geral, mas aqui a gente vai trazer os ecodélicos, os chamados estados não ordinários de consciência, que também são conhecidos como estados expandidos, estados holotrópicos de consciência, ou como eu prefiro chamar, estados extraordinários, estados luminosos da psique, é um nome que vem surgindo por aí nos estudos da psicologia junguiana em relação aos psicodélicos, esses estados luminosos da psique, né? Esses estados que favorecem uma conexão com algo para além daquilo que se entende como sendo eu, como sendo a sua identidade, né? Esses estados que rompem com aquela dinâmica ordinária da consciência habitual. E esses estados, certamente, que não são acessados, desenvolvidos apenas a partir do uso de ecodélicos, de psicodélicos, de enteógenos, né? Também existem várias práticas, como a respiração holotrópica, algumas práticas meditativas, que favorecem o acesso a esses estados, mas aqui a gente vai falar como isso acontece a partir de uma experiência ecodélica. E aí são, basicamente, experiências psíquicas diferentes do estado de vigília comum, né, desses estados ordinários de consciência, e vão se caracterizar por inúmeras alterações em várias funções psicológicas, e essas alterações, é claro, vão depender do tipo de ecodélico, do corpo que vai receber, do contexto, né? Então, tem algumas coisas específicas que vão variar, né? Existem, é claro, outras características que não serão nomeadas aqui, são muito específicas de cada contexto, de cada psicodélico, ecodélico. Bom, algumas coisas que podem ser experimentadas nesses estados não ordinários, estados extraordinários de consciência. Alteração na pressão sanguínea, na taxa cardíaca, na taxa respiratória, na temperatura corporal, no diâmetro da pupila, e aí ou aumentando a temperatura ou diminuindo, na maioria das vezes aumentando essa temperatura, aumentando a taxa cardíaca, aumentando a frequência respiratória, né, isso vai depender de cada substância, mudança na percepção e na expressão das emoções, experiências visionárias, né? Essas visões psicodélicas, alteração na percepção visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa. Esse é um aspecto bem importante aqui para o que vai ser destacado mais adiante, sobre ecodélicos, alteração na escala espaço-temporal, então esse tempo e esse espaço podem ficar um tanto mais flexíveis, podem ficar um tanto diferentes. Eu compreendo muitas vezes que esse tempo nem existe, esse tempo cronos, esse tempo do relógio, ele muda. A minha percepção de tempo muda radicalmente numa experiência com ecodélico. Aprimoramento de capacidades cognitivas, como a atenção plena, inclusive
É algo que pode se estender para além do momento da própria experiência, alteração no sentido de ego, a chamada morte, entre muitas aspas, do ego, que aqui prefiro chamar de dissolução ou flexibilização do ego. É uma dissolução desse sentido de identidade, aquilo que eu conheço como sendo eu, com meu nome, com meu CPF, pode mudar, pode se dissolver. Eu posso ter a sensação de que estou em conexão com o todo, que eu me dissolvo a tal ponto de me fundir a esse oceano que é o cosmos, que é essa grande natureza, né? Uma sensação de unidade, tem uma unificação. São algumas experiências que podem existir a partir dos ecodélicos, né? Nesses estados não ordinários de consciência. E aí aqui destaquei especialmente essa alteração do sentido de ego, essa dissolução de ego e essa sensação de unidade e conexão com o todo, que vai fazer bastante sentido quando a gente destaca essa característica de ecodélicos que permitem uma reanimação da percepção. Tem uma percepção que é reanimada. Eu compreendo algo existente como natureza para além daqueles borrões verdes. Eu olho para fora e não vejo apenas borrões esverdeados, eu vejo um espelho da minha alma. Eu entendo que eu não sou apenas esse CPF, que eu sou também aquilo que vejo no mundo, que me relaciono com aquilo que vejo no mundo, que eu faço parte da teia da vida, que eu toco em uma parte dessa teia e mobilizo todo o resto, que o resto é tocado nessa teia e me mobiliza, né? Então, existe, pode existir, pelo menos, essa sensação, essa compreensão, que não é apenas uma compreensão imaginária, ela é sentida na experiência psicodélica, na experiência com o ecodélico. E existe e essa é uma explicação neurocientífica para os estados não ordinários de consciência, né? Uma das explicações. Existe a teoria da entropia cerebral. Não sei se você já ouviu falar em entropia cerebral. É um conceito que vem sendo trazido por alguns psicofarmacólogos, como Carhart Harris, Robin Carhart Harris, e a sua equipe de pesquisadores, especialmente nos Estados Unidos, na Califórnia. E ele vai falar, vai tomar emprestado o termo entropia, que é um termo da física, para se referir a essa aleatoriedade de um sistema. Por exemplo, quando a gente pega um gelo, né, a água está ali no seu estado sólido, vamos entender que esse gelo tem uma baixa entropia. Mas quando a gente coloca fogo perto desse gelo e essa água evapora, vamos compreender que há bastante entropia, há uma aleatoriedade, uma bagunça nesse sistema, a ponto de essas moléculas se agitarem. E na experiência com ecodélicos, com psicodélicos de modo geral, vamos entender que isso também acontece, né? A partir do momento que você entra nesses estados, você expande as suas conexões neuronais. E conexões que anteriormente não eram feitas, normalmente não são feitas no seu estado ordinário, seu estado habitual de consciência, passam a ser feitas, mas elas não são feitas somente naquele momento. Elas duram por bastante tempo, indicando também uma neuroplasticidade. Existem caminhos neurais que são tomados, caminhos novos, que começam a ser feitos a partir do contato com essas medicinas, com essas substâncias. Então, de coisas simples a, nossa, preciso resolver um dilema existencial, não consigo tomar uma decisão. Pode ser que você consiga outras opções para aquela tomada de decisão a partir de uma experiência como essa. Não necessariamente vai ser a melhor decisão, né, a ser tomada. Pode ser que você acabe se confundindo no meio do caminho e aí precisa de um processo de integração psicodélica para compreender um pouco melhor da corpo e colocar no mundo aquilo que você compreendeu. Mas, né, isso é interessante que acontece durante essas experiências, esses caminhos se amplificam. Existem até imagens, não trouxe aqui nessa aula, mas existem imagens comparando, né, dos estudos do Carhart Harris especialmente,
comparando, a partir de um gráfico, um sistema nervoso com um placebo ou sem substância alguma, como normalmente essas conexões são feitas, que caminhos são tomados, e esse sistema nervoso a partir de uma experiência com psilocibina, por exemplo, dos cogumelos psilocibinos, cogumelos mágicos. E esse sistema vira uma grande teia de comunicações multicoloridas, diversas, né? Então é bem interessante a gente ver como as coisas acontecem. E a partir dessa ampliação de conexões, o que será que é possível compreender? O que será que normalmente nós não compreendemos, não somente sobre os nossos dilemas existenciais, sobre as nossas questões pessoais, os nossos relacionamentos românticos, as nossas pendências financeiras, mas também sobre esse todo, sobre essa existência, sobre o como a professora Janine Marie Holgen fala, chama de outros selvagens. Esses outros selvagens, diz ela, estão aí disponíveis para nos contar sobre eles, sobre a vida, sobre nós mesmas, sobre nós mesmos. Esses seres não humanos, seres mais que humanos, essas outras existências, o que elas têm a contar sobre elas, sobre o mundo, sobre nós, sobre as nossas relações. Talvez nós consigamos começar a perceber ou relembrar, a quem compreenda que é uma relembrança, a partir desses estados de entropia, a partir desses estados não ordinários, extraordinários de consciência com ecodéricos. E é claro que estou trazendo um aspecto muito positivo dessas experiências, existem experiências um tanto desafiadoras que demandam muito mais cuidado, não é uma coisa muito romântica, né? Para algumas pessoas pode ser muito difícil você acessar esse estado de consciência em que a sua identidade se dissolve nesse todo. Então, claro, existem alguns detalhes que podem ser compreendidos sobre esses processos e a gente precisa ter bastante cuidado, mas é interessante olharmos esse potencial. E com o senso de identidade dissolvido, será possível mesmo ir além das fronteiras do ego? Será que os ecodélicos, os psicodélicos de origem natural, essas medicinas ancestrais, podem favorecer o contato com a alma do mundo, com a anima mundi? Como é que a gente pode entender isso? Primeiramente, anima mundi é um conceito filosófico, está ali em diferentes correntes filosóficas ao longo da história, um conceito alquímico, os alquimistas se dedicaram a estudar bastante a anima mundi, um conceito psicológico, especialmente a psicologia analítica junguiana, a psicologia arquetípica, vão estudar a anima mundi, um conceito antropológico, especialmente quando a gente vê ali um estudo sobre o que é entendido como animismo, né, nas diferentes compreensões ao longo da história da antropologia, do que é animismo, desses animismos, poderíamos colocar até no plural. É um conceito usado para se referir à compreensão de que existe um mundo com alma, que a alma não está apenas no humano. O mundo tem alma, existe uma anima mundi, a alma do mundo. É um mundo com alma, um mundo senciente, um mundo inteligente, um mundo capaz de interagir. Então, não é apenas um humano ou um animal que interage. Muitas vezes outros animais não humanos nem são entendidos como inteligentes, né? A inteligência é apenas humana, essa é uma característica que nos difere dos outros seres, será, né? Quando a gente olha para o mundo, será que não existe mesmo inteligência? Quando a gente vai lá na neurobiologia vegetal, ela está falando justamente sobre a inteligência das plantas, sobre como plantas aprendem, se desenvolvem, se relacionam, se comunicam. Será que esse mundo, além do humano, esse mundo onde está o humano também, né, esse mundo do qual o humano faz parte, não é inteligente? Será que essa é uma característica apenas humana? Será que a alma é uma característica apenas humana? Aqui na compreensão de Anima Mundi, de alma do mundo, vamos expandir a alma para além do humano. Então, essa anima mundi é usualmente invisibilizada ao longo da história da humanidade. Em alguns momentos, a gente se aproxima dessas compreensões,
de que, nossa, o mundo tem alma, o rio me fala algo sobre ele, eu personalizo esse rio, a avó árvore, né, a lua, o sol, eu aprendo com esses outros seres, essas outras existências não humanas, elas me falam algo. Estou aqui disponível para escutar. Em outros momentos na história da humanidade, especialmente ali iluminismo, ou nesse advento de um mecanicismo, a gente se distancia, né, inclusive dos nossos próprios sentidos, do olfato, por exemplo. O olfato, nossa, não é um atributo muito humano, a gente precisa aprender com os olhos, no máximo com os ouvidos e com a nossa razão, né? E somente o humano teria uma alma. Aquilo que não é humano não tem alma e, portanto, é passível de ser escravizado, de ser usado como resíduo, como diz o Ailton Krenak no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, falando que quando nós despersonalizamos um rio, nós fazemos com que ele seja utilizado como resíduo, como lixo, né? Então, alguma coisa acontece na história da humanidade que a nossa relação com a alma do mundo muda, ela passa a ser invisibilizada. Mas nas experiências ecodélicas, entendemos que essa ânima mundi, ela pode ser sentida de novo, de alguma maneira, ainda que minimamente. Essa percepção pode ser reanimada. Os ecodélicos podem atuar como chaves para abrir as portas da nossa percepção. Eles podem permitir que nós retiremos a película de vidro do nosso olhar, essa película de vidro suja, embaçada, que impede que vejamos o mundo com a alma. Então, os ecodélicos vão passando ali um paninho nessa película inicialmente, depois podem retirar, e aí a gente se percebe no mundo, nesse mundo que tem alma. As experiências ecodélicas, trazendo aqui uma linguagem ecopsicológica, vão ser uma possibilidade que a gente tem de contato com as profundezas da nossa psique, inclusive do que vai ser compreendido pela ecopsicologia como inconsciente ecológico. Aqui, de maneira bem breve, bem resumida, inconsciente ecológico é entendido como essa camada, aspecto do inconsciente coletivo, a partir de onde ocorrem as experiências subjetivas de conexão com a natureza, com essa natureza maior, com essa natureza que não é apenas uma árvore, um rio, ou o sol, ou a lua, né? Essa natureza cósmica, digamos assim. É onde reside essa sabedoria que permitiu que diferentes culturas experimentassem modos de vida de baixo impacto ambiental, integrados à alma do mundo, à alma da natureza. E para ilustrar essas relações, essa compreensão, eu trago aqui uma pesquisa, cujo artigo foi publicado em 2023, há 2 anos atrás, na revista Psychoactives. É uma pesquisa que analisou a relação entre o uso de diferentes psicodélicos de origem natural e origem sintética em diferentes contextos, especialmente ritualístico e um uso social e a conexão com a natureza. Como essas relações poderiam ser estabelecidas, o que se percebe a partir do relato desses mais de 230 participantes. Um dos componentes do grupo de pesquisa, o David Luke, ele é uma figura bem importante nessas relações entre ecodélicos e ecopsicologia e psicologia transpessoal, né? Ele vai escrever bastante sobre isso, tem outros materiais escritos por ele, organizados por ele também. É algo que não existe tanto assim, né? Nem na ecopsicologia, nem na ciência psicodélica, mas ele é um dos precursores dessas relações. E aí, nesse estudo, de modo geral, se entendeu que os ecodélicos permitiram experiências transpessoais, ou seja, essas experiências que atravessam aquilo que é compreendido como pessoal, como individual, como essa identidade, né, que a pessoa carrega. Então, é transidentitário também. Então, experiências transpessoais, experiências transidentitárias relativas à natureza e revelaram também novas formas de se relacionar com essa natureza. Essas pessoas, a partir desses relatos, trouxeram que começaram
a se relacionar de maneira diferente, fora da experiência com ecodélicos mesmo, né? Então, mudaram hábitos de vida, começaram a parar para escutar um pouco mais dessa natureza não humana, entender o que essa natureza tem a dizer, né? E aí eu vou trazer aqui algumas falas traduzidas, o artigo está em inglês, fiz uma tradução livre para poder compartilhar. Uma das coisas foi essa experiência unificadora. A gente conversando ali, né, sobre os estados não ordinários de consciência, entendemos que não é muito incomum existirem experiências de unificação com o todo a partir de um ecodélico, de um psicodélico. Então, algumas falas dos participantes. Teve a sensação de nenhuma divisão ou separação, sensação de uma consciência contínua, percepção de interconectividade com toda a vida, uma nova perspectiva do ser humano como parte de um ecossistema maior, ao mesmo tempo tão pequeno em um universo macroscópico. Então, alguns relatos do que seria essa experiência unificadora. Existem outros relatos também, mas nas categorias que eles fizeram no estudo, esses são alguns que selecionei aqui. Que na imagem, uma arte do Stamani, que para mim representa um tanto, né, dessa alma do mundo aqui, mundo enquanto terra, e a nossa relação de unificação com essa alma. Comunicação interespécies não é incomum, inclusive algumas das experiências mais intensas que já tive com a ayahuasca, especialmente, envolveram uma comunicação interespécies ou uma espécie de transformação, é o que o Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, vai compreender como perspectivismo, né? Ele vai estudar ali o perspectivismo ameríndio, falando também de alguns povos que, após entrarem nesses estados, iam para uma floresta, por exemplo, e viravam onça, iam se comunicar com essas onças. Isso parece um tanto ridículo para uma pessoa que está vivendo uma vida ordinária na cidade, mas que faz muito sentido para alguns povos, né? E numa experiência ecodélica faz mais sentido ainda, porque você não pensa racionalmente sobre isso, você simplesmente sente e pode se transformar numa serpente, como já me aconteceu, ou ver o mundo com os olhos de uma aranha e começar a tecer os seus caminhos a partir de uma aranha, ou se transformar num escorpião e compreender como você pode curar uma situação difícil. Então, são algumas experiências que acontecem. E aí, alguns relatos aqui do estudo. Acesso às capacidades naturais da humanidade de consciência da realidade, desbloqueando alguns dos limites usuais da nossa percepção. Isso é interessante. Isso me permite ver a vivacidade da Terra. Fui confortado por uma flor, a outra pessoa. Eu entendo agora que a natureza está plenamente consciente, que a comunicação com plantas e rochas é possível. Então, eu consigo me comunicar com essas plantas, com essas rochas, eu consigo escutar o que uma árvore está me falando. Eu paro diante dela e é claro que essa comunicação pode acontecer fora desses estados também, desde que a gente se coloque disponível, né? Então, paro ali de frente para uma lavanda. Será que eu consigo me comunicar com ela? O que ela me diz a respeito dela mesma a partir da observação do seu corpo, do seu aroma, do seu sabor, né? Entre outras percepções que vão ultrapassar, vão transcender esses cinco sentidos e que numa experiência com ecodélicos é muito mais possível. Né? Tornei-me espiritualmente animista, outra pessoa disse. Transmutação em perspectivismo, aquilo que havia mencionado agora há pouco. Experimentar a realidade como uma árvore, um urso, uma águia, como uma selva, como um rio, a outra pessoa. Tornei-me a floresta, primeiro a árvore, os galhos, as folhas, depois fui para debaixo da terra, tornei-me as raízes, o solo, os seres vivos no solo. Eu era tudo. Não é sobre a pessoa em si, é sobre essa integração, né? Essa dissolução. Eu não sou mais esse nome, eu não sou mais Raíssa, eu sou muito maior. Eu sou tudo isso também, né? Esse eu sou é maior do que eu.
Experimentei uma completa dissolução da divisão entre natureza, eu, e em seguida tive uma experiência incrivelmente visceral de me tornar um lobo. Me dissolvi no universo e senti as árvores e animais se fundindo com o meu corpo, né? Entre outras experiências que são relatadas lá no estudo. Sensação de pertencimento também, conexão com a rede de plantas e com a energia da terra. Estava conectado com a madre ayahuasca, inclusive essa referência, né, que, no caso, a duas plantas, somente ao cipó, essa mãe, essa madre, ou esse avô, essa avó, né? Então, tem uma personalização também do próprio ecodélico. Conexão com o elemento espiritual da terra, o vento, as árvores, a grama e até mesmo o solo irradiam constantemente uma energia da qual inevitavelmente fazemos parte. Também essa compreensão da teia da vida, alguns relatos. Entendi que causar danos à natureza seria como me prejudicar, senti a dor da terra. O uso de psicodélicos demonstrou que não há separação real entre a humanidade e o mundo natural, e que a nossa interconectividade torna absurdo explorar e danificar qualquer parte do nosso ambiente. Muito interessante isso daqui. Além disso, sentindo de várias maneiras um com a natureza, ou eu sou natureza, com LSD e cogumelos mágicos. Me fez querer preservá-la ainda mais por causa do melhor entendimento de que quando a natureza é ferida, eu também sou ferido. Então, essa natureza não é apenas aquilo que eu vejo diante dos meus olhos. E ainda que eu separe, né, eu sou aqui e natureza é ali, eu estou conectada com ela. Tem uma teia da vida, se eu mexo em uma parte da teia, todo o resto se move também. Se outra parte da teia é movida, eu me movo também. O que eu fizer a essa teia me retorna, porque eu faço parte dela. Padrões naturais também percebidos, né, nessas experiências. Então, alguns relatos. Padrões repetitivos na natureza que também estão presentes em mim. Conforme eu voltava a ser eu mesmo, o amanhecer começou e toda rocha, grão de areia, galho de árvore, etc., refletiam os padrões que existem dentro do corpo humano e seus órgãos. É até desafiador descrever uma experiência como essa. Ela é bem da ordem do inefável, né, do inexplicável. É difícil encontrar palavras entre essas mais de 380 mil do nosso idioma para descrever com precisão o que é essa experiência. Como assim? Eu observo esses reflexos de padrões que existem no corpo humano, nos seus órgãos, olho para o mundo, olho para o grão de areia, olho para a rocha. Olho para esse amanhecer e vejo esse reflexo, né? É como olhar o meu ser, inclusive o meu próprio corpo, um grande espelho. E ele está espelhado em várias existências diferentes. Todos os átomos neste plano estão constantemente vibrando. Eu vi que a natureza é uma manifestação disso, uma outra compreensão comum. Uma percepção encantada também é muito comum que fiquemos maravilhadas, maravilhados com esse todo, com essa natureza que nós também somos, né? Vi que a natureza é incrível em tudo o que faz, desde germinar uma semente no solo até fazer um arco-íris surpreendente no céu. Experimentei a beleza das borboletas da floresta, os raios de luz quebrados através do dossel. Fiquei maravilhado. Sentia que a natureza é bonita e delicada e precisa ser protegida e respeitada. Então, tem um maravilhamento, mas não tem apenas o maravilhamento que acaba levando, pode levar a uma fetichização dessa natureza, né? Então, nossa, a florzinha bonitinha, o beija-flor, a borboleta. Eu vejo o encanto que isso tem, minha percepção fica encantada, eu sinto, vejo, percebo, reconheço alma em tudo isso que é maravilhoso, e a partir desse encantamento, a partir desse maravilhamento, posso estabelecer uma relação muito mais saudável. Se eu vejo feiura, eu também posso estabelecer uma relação saudável, mas é interessante que no processo eu perceba também muita beleza, e amplie a minha compreensão do que é beleza. Às vezes, a beleza é entendida, né, numa arte contemporânea como aquilo bem minimalista, né, como nos jardins das cidades.
que servem unicamente para enfeitar aquele ambiente. Então, eu vejo uma floresta ou diante dos meus olhos mesmo, numa experiência ecodélica, vejo toda essa diversidade de cores, de formas, de texturas, de cheiros, de sabores, e vejo que há muita beleza nisso, que de repente aquele minimalismo, né, estético pode até ser belo e ter o seu lugar, mas eu não preciso ver feiura, né? Eu não preciso ver simplesmente uma lenha para a fogueira ao passar por um bosque, né? Eu posso ver vida, eu posso ver alma, eu posso me relacionar com essa vida, com essa alma também. Previsões, também, uma outra categoria do artigo, ele nomeou de outra maneira, mas quis chamar assim, alguns relatos. Parece muito claro para mim que as plantas transmitem informações diretamente para os humanos. E que tipo de informação é às vezes extremamente clara e outras vezes obscura, com significados que se tornam aparentes mais tarde, né? Então, eu percebo que as plantas estão ali se comunicando, às vezes não compreendo, mas às vezes esse significado vem, né, a compreensão desse significado vem depois de um tempo. Os ancestrais mostraram a força vital que temos destruído. Vi uma vista ampla ao nascer do sol na África, simultaneamente com o amanhecer na Inglaterra. Tá tudo tão conectado e as coisas estão acontecendo, estão vivas o tempo todo, né, esse movimento o tempo todo ao redor do mundo. Estávamos nos matando, tínhamos o direito de nos matar se assim escolhêssemos, e Gaia continuaria. E aí, para ilustrar um tanto, especialmente desse último trecho desse relato, eu trago essa imagem do Alex Gray, que ilustra um bocado, ela não está aqui completa, mas se você procurar no Google, você vai encontrar ela inteira e é bem impactante, né? De um lado, você vê uma natureza viva, uma natureza no planeta viva, e esses seios férteis, né, dessa grande árvore jorrando vida, água, leite, né, vários animais diferentes, humanos e não humanos, tem plantas, tem vários bichos nos galhos, na copa dessa árvore. E do outro lado, você vê alguns humanos destruindo, né, colocando fogo nessa grande árvore. Você vê esses seios contidos, transformados, toda essa energia, né, essa água, transformados em fios das cidades, né? Tem muitos detalhes, essa imagem vale a pena ver com calma, mas ela representa bem para mim esse último trecho, né? O Alex Gray, inclusive, para quem não conhece, é um grande artista visionário, né? Muita arte psicodélica a partir desses estados de consciência, ele produz essa arte e é bem interessante observar. Bom, que mais? Algumas mudanças que podem ocorrer a partir desse contato. Por exemplo, senti animais ao meu redor vivendo através de mim e plantas crescendo comigo. Não há mais produtos de origem animal em minha dieta desde então. Por um lado, isso. Por outro lado, outro relato de outra pessoa. Os psicodélicos, de maneira geral, me deram um melhor senso de empatia pelos animais criados em condições antiéticas. Porém, também me ensinaram que a humanidade faz parte da natureza. Então, comer carne em si não é antiético ou imoral. Então, compreensões diferentes sobre um mesmo fenômeno. E por último, reforçou o meu sentimento de responsabilidade em tomar ações melhores em relação a mim e ao meio ambiente. Como menos carne, escolho ingredientes de origem local sempre que possível, reutilizo e reciclo. Então, um meio do caminho aqui entre essas duas primeiras experiências, né? Então, é muito comum que algumas mudanças no estilo de vida aconteçam, mudanças na relação, não só a partir desse ponto de vista que pode soar um tanto poético, filosófico, imagético demais e pouco concreto, né? Essas mudanças podem ser concretas, sim, de uma dimensão
de compreensão existencial, como eu me coloco no mundo, como eu me compreendo, mas também como eu ajo nesse mundo, como fica a minha ação no mundo de fato a partir dessas compreensões. Para algumas pessoas vai ficar lá só na experiência mesmo, encerrou ali, e para outras vai perdurar, né? Na maioria das vezes, ela acaba se estendendo, especialmente se a pessoa recebe um acompanhamento adequado, né, após uma experiência como essa. Até para ela compreender melhor que experiência foi essa, o que essa experiência está contando sobre ela, sobre o mundo, sobre a relação que ela estabelece com o mundo. Nem sempre isso é fácil. E também ampliação da relação. Sempre fui empático, mas os psicodélicos me fizeram enxergar claramente nossa interconexão, fazendo até uma relação com aquelas primeiras categorias. Lembrei que faço parte da natureza e a natureza está dentro de mim, outra pessoa. Não foi como se eu tivesse conhecido algo novo ou estranho. Esse relato é interessante. Foi mais como uma validação da realidade mais profunda da natureza, que eu pensava já estar em contato. Então, para algumas pessoas pode ser, nossa, não vai fazer diferença, eu já tenho um contato muito legal com aquilo que eu entendo como natureza. Gaia é minha mãe, né? Eu olho para uma planta e tento aprender com ela. Mas existe algo que, nesses estados habituais de consciência, por conta de um desuso mesmo na história da humanidade, a gente dificilmente acessa. E a partir desses estados, a gente consegue compreender. Como eu havia dito, a gente consegue reanimar a percepção, retirar a película de vidro do olhar, acabar quebrando essas barreiras que nos separam do mundo, da alma do mundo. E falando também, né, sobre a importância para algumas pessoas de ter essas experiências em ambientes menos urbanos, em uma chácara, em um parque, em uma floresta, um contato com essa natureza não humana, com essa natureza viva. Para essas pessoas, isso foi muito importante. Então, alguns exemplos disso. Todas as experiências psicodélicas que tive na natureza aumentaram o meu sentimento de conexão com o mundo natural. Então, para algumas pessoas faz diferença ter essas experiências em um ambiente mais natural. Toda vez que uso psicodélicos na natureza, sinto uma conexão maior com a natureza. Isso diminui a sensação de separação de mim mesmo em relação à natureza, instalando em mim um desejo maior de agir de forma ecologicamente consciente. E a última pessoa, tome psilocibina e olhe para as estrelas. Todo esse lugar é um bendito milagre. E eu poderia trazer muitos outros relatos, inclusive os meus próprios ou de pessoas que já acompanhei, né? Entre os meus próprios, mencionei algumas, né? Essa transmutação em animal, essa relação com o mundo não humano, um tanto mais viva, com aquilo que está ali disponível à minha frente, né? Conversar com uma árvore de jurema, escutar alguns conselhos dessa árvore a partir de uma experiência com ecodélicos, né? Algumas experiências que já aconteceram, escutar os cogumelos me contando algumas histórias sobre como eles se desenvolveram no mundo, como eles permitiram, junto com as plantas, que esse mundo como conhecemos existisse, né? Algumas histórias que são contadas nesses estados, ou também perceber, sentir profundamente a respiração da terra e realinhar minha própria respiração. Eu que sempre tive asma desde a infância, reaprendi a respirar a partir dos estados de consciência não ordinária e extraordinária com ecodélicos, entendendo a respiração da terra, como essa terra respira, né? Então, são algumas compreensões que chegam nesses estados, e pacientes também têm inúmeras experiências muito próximas desses relatos que foram trazidos aqui nesse estudo. E se toda percepção é relacional, a gente precisa se relacionar com o objeto, com a coisa percebida, com o fenômeno percebido. Os ecodélicos podem ser aquilo que amplifica os fios da relação. Eles ampliam esses fios, aumentam a quantidade de fios nessa relação entre a nossa alma e a alma do mundo do qual nós fazemos parte, entre a nossa natureza interna e essa natureza que nós entendemos como externa.
E mais do que simples alteradores, substâncias alteradoras de estados de consciência, os ecodélicos podem ser compreendidos aqui, a partir de todos esses relatos, como reveladores de um vínculo ancestral, um vínculo que, em alguns momentos da história da humanidade, como compreendemos, nós acabamos perdendo. E eles não criam uma nova natureza, embora possamos ter experiências visionárias. Eles podem desvelar, revelar essa natureza que sempre esteve esperando um corpo disponível, um corpo que soubesse escutar, não com os ouvidos unicamente, não com os olhos, né? Reanimar a percepção não é só permitir que a gente olhe para esse mundo e veja com os olhos esse mundo, com a nossa racionalidade, é expandir, né, esses sentidos, é ver com o corpo inteiro, é sentir, perceber com o corpo inteiro, com esse corpo que está disponível, com esse corpo que está pronto, está aberto para essa relação, para essa escuta, para essa compreensão. E, por fim, encerro essa aula indicando 4 livros. Existem alguns outros que se aproximam desse tema, mas, na verdade, um deles aqui não é livro, uma revista científica que tem um dossiê com vários artigos diferentes relacionando a ecopsicologia e psicodélicos e experiências psicodélicas, e os outros 3 são livros. Existem outros livros que poderiam ser citados aqui, mas sobre esses diálogos, esses 4 são melhores. Então, o primeiro em inglês, não está traduzido. Foi um livro editado pelo David Luke, aquele pesquisador que eu havia mencionado anteriormente no estudo que mencionei. E é um dossiê que vai falar sobre ecopsicologia e experiência psicodélica. Tem vários artigos diferentes, vários autores diferentes, é bem legal. Também o livro Spiritual Ecology, né, essa ecologia espiritual, não fala especificamente de ecodélicos, mas tem alguns artigos, aqui destaco 2, um escrito pelo Bill Plotkin, que é um psicólogo muito legal. Ele, inclusive, acabou de publicar um livro aqui no Brasil, né, chamado Artesania da Alma, foi traduzido dessa maneira, que é bem interessante. Ele vai falando do trabalho dele de artesania da alma, de desenvolvimento dessa mente selvagem, como ele chama, e ele tem um trabalho muito interessante das Vision Quests, né, seria como uma busca da visão, são experiências profundas de contato consigo mesmo, de contato com essa natureza, normalmente com alguma restrição alimentar, com algum jejum, né? A pessoa fica isolada por alguns dias, e aí tem toda uma organização a partir do que ele desenvolveu, né? Mas é interessante porque ele é um pesquisador de psicodélicos, mas ele não faz o uso de psicodélicos, e nessas experiências das Vision Quests, ele vai entender que a pessoa entra num estado não ordinário de consciência, né? E reanima essa percepção. O outro artigo é de uma professora da escola dele também, né? A Janine Malhy Holgen, Janine com G. Ela vai falar sobre o outro selvagem e sobre a gente desenvolver a nossa percepção para estar disponível para escutar esse outro selvagem, fazer a prática do como ser, né? Como seria se eu observasse que o rio está falando? Como é ver que a vida diz sede e a chuva responde com água, né? Como é observar essas plantas? Como é escutar um animal? Como é adentrar uma floresta de forma respeitosa, pedindo licença, disponível para escutar o que essa floresta tem a dizer sobre ela, sobre o mundo e sobre mim? Então, destaco esses 2 artigos, mas tem vários outros muito interessantes. E 2 livros em português, Plantas Mestras, do Jeremy Narby. Ele fala especialmente de tabaco e ayahuasca, mas acaba mencionando outras plantas mestras, outros ecodélicos, medicinas. E o outro livro dele também, A Serpente Cósmica, o DNA e a Origem do Saber, ambos pela editora Dantes, foram publicados nos últimos anos.
são bem legais e dá uma compreensão bem interessante sobre essa perspectiva de olhar para aquele ecodélico não como uma substância farmacológica, mas como um mestre, como algo que tem agência própria, tem algo a me ensinar. E, não uso, não tem uma relação utilitarista com essa substância, mas uma relação de respeito. E isso muda tudo, né? Primeiramente, quero agradecer por você ter ficado até o final. Foi muito legal oferecer um pouquinho desse tema para vocês. E, por fim, abro para dúvidas e comentários.